Você já se interessou por alguém a ponto de ficar confuso? Por um lado, é tão revigorante e gratificante pensar em alguém que não seja você mesmo, mas por outro lado, por que tem de ser essa pessoa específica? Isso é o que você pode estar pensando se estiver ocupado em cuidar de alguém de uma maneira incomum e intensa. Estou falando de uma atenção que ultrapassa o superficial e o materialista. Todos podem parecer simpáticos e atenciosos, mas nem todos conseguem demonstrar cuidado e afeto genuínos e acompanhá-los com ações. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A geração atual é bem diferente. Alguns desenvolveram a noção de que demonstrar cuidado é um sinal de fraqueza e vulnerabilidade. Na verdade, quanto mais você estiver aberto a cuidar dos outros, mais estará agradando aos olhos de Deus, porque é exatamente isso que somos chamados a fazer. É por isso que o cuidado é tão automático para nós. É quase nossa resposta padrão em nossa vida diária. Conversamos porque nos importamos. Assistimos às notícias porque nos importamos e agimos como bons cidadãos porque nos importamos. Entretanto, quando Deus coloca em seu coração sentimentos em relação a uma pessoa específica que excedem a preocupação habitual que você tem com as pessoas em sua vida, isso exige discernimento e exploração. Você está naturalmente inclinado a investigar porque seu coração está quebrando seu padrão normal. Pense da seguinte forma: seu eu interior está enlouquecendo devido a essa circunstância inexplicável, e você sabe que isso está acontecendo por um bom motivo. A mensagem de hoje contém 3 motivos que podem explicar por que Deus está permitindo que você goste dessa pessoa. A primeira razão provável é que essa é a maneira de Deus dizer a você que essa pessoa desempenhará um papel importante em um plano que está se desenrolando. Pense em um filme. Você perceberá que os personagens do filme têm suas próprias funções e responsabilidades. À medida que a história avança, eles precisam desempenhar papéis específicos para que a trama avance. Isso também acontece na vida real. Deus é o autor que coloca personagens em nossa vida, de uma forma ou de outra. Essa pessoa é essencial para uma trama secundária importante em sua vida. Somos aconselhados em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Quando você gosta de outra pessoa, automaticamente dá atenção à palavra de Deus e cuida dos melhores interesses dessa pessoa. Esse ato altruísta por si só faz maravilhas para o seu bem-estar interior, pois não há nada maior do que a alegria obtida ao ajudar os outros. Talvez essa pessoa esteja precisando de uma bênção como você, como está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Talvez seja você quem precisa dessa pessoa. Nem todos que você encontra têm algo a pedir a você. Às vezes, é você quem recebe um impacto positivo de um recém-chegado em sua vida. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, declara o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Você tem trilhado o bom caminho sozinho durante a maior parte da sua vida. Mas chega um momento em que várias pessoas vêm com você e tornam a jornada mais suportável. Algumas podem ter ficado com você até agora, e outras podem não estar mais ao seu lado. Mas uma coisa é certa: Deus apresentará a você a pessoa certa que está pronta para acompanhá-lo nos momentos bons e difíceis. Essa pessoa só pode ser alguém que realmente se importa com você e vice-versa. Basta olhar para a história de Ruth e Boaz. Boaz não estava interessado em Ruth no início, mas estava estranhamente preocupado com ela enquanto ela trabalhava em seu campo. Ele se certificou de que ela se sentisse confortável ali. No fim das contas, ele era exatamente quem Ruth precisava para ter outra chance no amor. Isso me leva ao segundo motivo possível. Esse pode ser seu futuro cônjuge. Você já ouviu falar da história de amor de Isaac e Rebeca? Abraão enviou um servo à cidade de Naor
para encontrar uma boa esposa para Isaque. Esse servo decidiu buscar a vontade de Deus orando por confirmação. Ele pensou em parar em um poço e quem se oferecesse para tirar água para ele seria a parceira que Deus escolheria para Isaque. Pouco tempo depois, foi a vez de Rebeca tirar água do poço. Ela foi de fato a enviada de Deus, pois deu água ao servo e aos camelos. O servo pediu permissão ao pai de Rebeca para que ela se casasse com Isaque. Sua família estava hesitante, mas Rebeca se importava com Isaque, embora eles ainda não se conhecessem. Deus permitiu que uma jovem mulher cuidasse do único homem que a merecia, e isso fica evidente em Gênesis capítulo 24, versículo 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim, foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Rebeca se importava muito e, em troca, sua presença satisfazia a necessidade de conforto de Isaque. Acima de tudo, eles foram conduzidos um ao outro, pois deveriam ser parceiros para toda a vida. É muito especial o fato de que esse casal não estava nem mesmo preocupado com algo superficial, como a aparência. Foi simplesmente um casamento por afeição, assim como em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Você tem se preocupado porque seu coração foi cativado sem que você soubesse, mas agora sabe. Deve ter em mente o que Deus disse em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se houver uma grande chance de que essa pessoa seja realmente escolhida a dedo por Deus para ser seu futuro parceiro, o que faz você pensar que se conter é uma opção? O que quer que esteja em seu coração deve ser expresso até que crie um efeito exponencial que torne o amor de Deus mais visível, mesmo que isso signifique ser vulnerável na frente dessa pessoa. Marcos capítulo 10, versículo 9 nos diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Se Deus uniu vocês dois por meio dessa conexão de carinho e cuidado, você não pode resistir. Imagine um elástico. Quanto mais você o estica, mais ele se rompe quando você o solta. Não ignore a tensão que Deus permitiu que ocorresse entre vocês dois. Você voltará diretamente para esse caminho, não importa o quanto tente se afastar. Há uma última possibilidade que não deve ser deixada de lado. Ouça o que eu digo. Uma conexão com alguém enviado por Deus faz com que você aprenda mais sobre si mesmo. Da mesma forma, cuidar de alguém faz com que você queira cuidar ainda mais de si mesmo. Pode ser que Deus esteja usando essa pessoa como um instrumento para que você possa ser uma versão melhor de si mesmo. Talvez uma versão que esteja pronta para o casamento, independentemente de você ter conhecido seu futuro cônjuge. Você já teve uma paixão enorme por alguém e começou a querer ser uma pessoa melhor? Estou falando de você se interessar repentinamente em ficar mais apresentável, ter um estilo de vida saudável, fazer exercícios ou outras escolhas positivas. Tenho certeza de que você sabe disso muito bem. Não é tão complicado assim. Você se importa tanto com alguém que também começa a se preocupar com o que a pessoa pensa de você, o que influencia a maneira como você se percebe. Em resumo, você recebe inspiração para trabalhar em si mesmo. Não há nada de que você deva se envergonhar por ser motivado por esses sentimentos. Há beleza em reconhecer que alguém faz com que você queira mudar para melhor. Não é esse o objetivo quando você deixa as pessoas entrarem em sua vida? O que você precisa saber é que isso eleva seus padrões para si mesmo pouco a pouco. Seu coração se aquece com a ideia de estar com alguém pelo resto da vida. Você amadurece gradualmente e seu afeto por essa pessoa te leva a querer viver com ela. Devido à sua admiração por ela, você toma decisões conscientes para ser o melhor que pode ser. É possível que a sua situação neste momento seja, na verdade, Deus trabalhando apenas em você. Trata-se do seu crescimento como indivíduo, que é alimentado pelos sentimentos que você tem em relação a essa pessoa. Elas são do tipo que alegram o seu coração, elevam o seu espírito e dão a você um senso renovado de si mesmo. Nem todas as pessoas pelas quais você se interessou apaixonadamente acabaram se tornando o par perfeito para você, certo? Deus faz questão
de que aprendamos lições e não hesitará em usar alguém como instrumento se essa for a única maneira de fazer com que você responda. Mantenha a cabeça erguida, meu amigo e minha amiga. Aconselho você a não se concentrar apenas no resultado final. Não se prenda demais à ideia do casamento, pois o carinho ainda é um estágio inicial de afeição, e prometo que vale muito mais a pena quando você decide se concentrar na jornada em si mesmo. Saiam juntos, tenham encontros e dediquem tempo para se conhecerem melhor, e eu garanto que vocês ouvirão claramente as instruções de Deus. Se você sentir que seu coração está sendo tocado, provavelmente é hora de abri-lo e não de construir um muro ao redor dele. Como John Andrew Holmes disse certa vez, não há exercício melhor para o coração do que estender a mão para baixo e levantar as pessoas. Deus ama quem dá com alegria. Permita que você cuide dessa pessoa especial e deixe que Deus cuide do resto. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você acabará exatamente onde precisa estar, com quem deve estar. Agora, estou aqui para falar sobre o que você precisa observar ao seguir uma jornada romântica para ter certeza de que está no caminho certo. Nem todas as histórias de amor têm um início romântico. Às vezes, a pessoa certa para você não é aquela que você tinha em mente, mas isso não faz com que ela deixe de ser um conto de fadas. Se formos honestos, todos nós temos preferências e padrões que ninguém mais consegue entender. Tratamos o namoro de forma subjetiva, mas e se o que você quer estiver em conflito com o que Deus quer para você? Na maioria das vezes, isso acontece porque seus planos acabam sendo muito maiores do que os nossos. É por isso que, quando Deus está nos conduzindo aos nossos parceiros, temos dificuldade em perceber que é isso que está acontecendo. É como quando você está com os olhos vendados e deixa outra pessoa guiar o caminho. Você se torna mais cauteloso, certo? Você anda um pouco mais devagar, sente a textura do caminho e não consegue deixar de fazer centenas de perguntas. É fácil dizer que você vai se soltar e deixar que Deus o guie, mas na realidade você pode se sentir bastante ansioso, especialmente quando estamos falando do amor da sua vida, a pessoa com quem você passará a vida inteira. Minha mensagem para você hoje é verdadeira, quer você tenha ou não alguém em mente. Talvez você já esteja sentindo algum tipo de atração divina por essa pessoa, ou talvez esteja sentindo emoções desconhecidas que podem ter algo a ver com a sua jornada para encontrar seu verdadeiro par. Independentemente disso, aqui estão 3 coisas que confirmarão que o Senhor está acompanhando você nesse caminho. O primeiro sinal que você perceberá é uma sensação inexplicável de inquietação no coração. E ouça-me, porque estou falando isso da melhor maneira possível. Você já ouviu falar que cães ou gatos têm zoomies? É quando eles têm explosões aleatórias de energia que não conseguem conter e por isso a liberam girando em círculos e correndo de um lado para o outro. Eles fazem de tudo para liberar sua energia da maneira mais adorável possível. Ninguém sabe o que causa esse tipo de explosão de energia, mas tudo o que sabemos é que há muita energia acumulada e é saudável liberá-la de uma só vez. É um fenômeno natural. Como seres humanos, normalmente não lidamos com isso. No entanto, temos a tendência de lidar com sentimentos reprimidos e não conseguimos contê-los por muito tempo. Deus sabe que você tem orado incessantemente sobre sua vida amorosa. Ele sabe o quanto você se dedica a ignorar as tentações e a se concentrar no caminho certo na esperança de, finalmente, encontrar a pessoa certa. E como você tem guardado todo o seu amor e energia para o seu futuro parceiro, agora que Deus o está conduzindo a essa pessoa, talvez você mesmo experimente um zoomie. Isso mesmo. Lá no fundo, o Espírito Santo em seu coração está sugerindo que este é o momento certo para dar a essa pessoa todo o amor que você tem guardado para si mesmo durante o período de espera. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus está colocando uma quantidade maior de amor em seu coração, agora que está levando você à pessoa certa. A única coisa que resta a você fazer é estar preparado para compartilhar isso com alegria. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, podemos ver isso. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como mencionei anteriormente, não tenham medo. Seu coração pode parecer inquieto e você pode se sentir sobrecarregado, mas isso se deve apenas ao excesso de entusiasmo. Não confunda inquietação com falta de paz de espírito. Há uma enorme diferença entre paixão e inquietação. Pense da seguinte forma. Sabe um daqueles momentos em que você deu um presente para uma pessoa querida, mas não conseguiu ficar calado e acabou estragando a surpresa? Ou pense na noite anterior a um grande evento em que você não conseguiu dormir por causa da empolgação. O que eu quero dizer é que, até o momento que você encontre essa pessoa, seu coração está inquieto e animado. Ele só poderá descansar quando você o entregar nas mãos do seu parceiro. Outro sinal seria o aumento do número de interações entre vocês. Parte do processo de finalmente conhecer a pessoa que Deus escolheu para você é aprender como vocês dois são compatíveis. Isso é algo que você só consegue entender durante os encontros com essa pessoa. E é por isso que um forte sinal de que Deus está conduzindo você ao seu parceiro é quando você passa por momentos com ele. Deus está transformando você em alguém que está pronto para ter intimidade emocional com seu parceiro. A maneira como ele quebra o gelo é colocando você em lugares onde você o encontrará ou até mesmo da maneira que pensa nele. A amizade é a base do relacionamento duradouro que Deus quer para você. Isso só pode acontecer quando você tiver a chance de formar um vínculo com essa pessoa. Pode resultar das coisas mais aleatórias, assim como a correspondência inicial de Ruth e Boaz era como colegas, e a afeição de Boaz por Ruth só se desenvolveu depois de conhecê-la melhor. Lembre-se de que Deus não vai simplesmente aproximar você fisicamente dessa pessoa. Em vez disso, o plano de Deus é levar você ao coração dela. Isso significa que Ele dará a vocês 2 oportunidades mais do que suficientes para se relacionarem. O fato de Ele ter organizado essa parceria não significa que você se sentirá forçado. É o contrário. Vocês dois se encaixarão como peças de quebra-cabeças destinadas a ficar lado a lado. E quando você aproveitar e maximizar essas oportunidades de se conectar, saberá que Deus está permitindo que você se preocupe profundamente com essa pessoa, porque Ele vê potencial no tipo de parceria que você poderia ter com ela. O último sinal que pode realmente confirmar que você está sendo conduzido ao seu parceiro é quando o mundo inteiro começa a parecer mais leve, como se tudo estivesse em sincronia. Vemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Acho que uma das coisas mais bonitas que podemos testemunhar é o momento em que Deus diz a você: Meu filho, chegou a sua hora de amar e ser amado. Isso não é ficção. Isso é o que Deus programou antes mesmo de você chegar à Terra. Uma coisa sobre o tempo perfeito de Deus é que você nunca saberá disso até que esteja experimentando. Você já notou que em todas as bênçãos e avanços que Deus lhe deu, você só veio apreciá-los depois? O escritor E.V. Hickman disse certa vez: Quando sua alma estiver alinhada com o que está destinado a você e você tiver definido sua intenção, observe como as peças do quebra-cabeças de sua vida se encaixam. Somente as peças com o formato certo aparecerão. Quando Deus estiver preparando você para estar com essa pessoa, confie que nada nem ninguém poderá intervir. Nenhuma distração pode desviar você dessa busca e, o mais importante, o tempo nunca será um motivo para não dar certo. Ele mesmo disse isso em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Se Deus estiver orquestrando sua história de amor neste momento, Ele removerá tudo o que possa atrapalhar para que você possa perceber o que Ele está tentando lhe dizer. Ele lhe dará sua paz para que você pare de se ocupar com preocupações e comece a se concentrar no fato de que está prestes a estar com o parceiro dos seus sonhos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Algumas pessoas têm dificuldade de se comprometer devido a vários motivos. Há situações financeiras, traumas passados, inseguranças, bagagem e muitos outros. Sinceramente, esses motivos são válidos. Temos o tempo e os recursos para trabalhar nisso individualmente com o apoio de nossos entes queridos. No entanto, o que você precisa saber é que, uma vez que Deus está enviando você para conhecer seu parceiro de vida, nenhum motivo pode ser forte o suficiente para sabotar esse evento. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, proclama: "O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem." Há um equívoco sobre o ritmo do encontro com seu futuro parceiro. Alguns acham que isso acontecerá em um piscar de olhos, ou como uma experiência de amor à primeira vista. Você diria que isso se assemelha ao amor genuíno? Eu diria que nem sempre. Sua melhor aposta não é em um caso de amor turbulento em que vocês dois se apaixonam imediatamente um pelo outro, mas sim em uma conexão gradual e gentil que se fortalece com o tempo. Deus fez tudo parecer um quebra-cabeças, mas certamente não é um quebra-cabeças que deva ser completo com um limite de tempo. Sua história de amor é um lindo quebra-cabeças feito para que vocês dois possam montar as peças com o máximo de cuidado, não por medo de que o tempo acabe. A principal lição que você deve tirar é a seguinte: este é o momento de você ouvir atentamente a Deus e abrir seu coração para esse empreendimento romântico. Essas coisas continuarão a acontecer até que você pare de resistir e se livre das dúvidas. Portanto, é melhor facilitar essa jornada para você e para nosso Pai, certo? Tudo o que Ele está fazendo é atender ao desejo do seu coração de conhecer a pessoa certa. E se essa mensagem repercutir em você, tenho certeza de que o esclarecimento de Deus sobre esse assunto encherá seu coração muito em breve. Prepare-se e fique alerta para que você possa perceber esses sinais de confirmação. Ele está levando você para onde a pessoa certa o aguarda. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que se importa tanto com alguém com quem não está em um relacionamento? É como se você derramasse seu amor em alguém, mas parece que não é correspondido. Isso pode levar você a questionar por que Deus está colocando esses sentimentos em seu coração, certo? Não há problema em você se sentir assim. Caro amigo, caminhe comigo enquanto navegamos juntos nessa maravilhosa questão. Agora, imagine o seguinte cenário. Você está tentando encontrar um belo vestido para uma festa para a qual foi convidada. Enquanto você caminha pelo shopping, um vestido em particular chama a sua atenção. As cores, a estampa e o design fazem com que ele pareça único. Cada um desses vestidos representa uma pessoa, mas esse que você escolheu chama muito mais a sua atenção do que os outros. Ele pode não parecer elegante, mas você viu algo especial nele que chamou a sua atenção. Isso se alinha com o modo como nos preocupamos com alguém com quem não estamos romanticamente envolvidos. Agora pense o seguinte: e se esse cuidado repentino que você tem por alguém for uma semente plantada por Deus para o futuro, em vez de imediatamente? Deus pode estar usando isso para mostrar a você um tipo especial de amor, um amor que vem diretamente dele, um amor que promove paciência, compreensão, gratidão e afeição sincera. Veja em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, que diz: "O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo enfatiza que o amor não é egoísta. Ele tem a ver com a jornada de crescimento e compreensão, trazendo realização para a vida de alguém. Considere isso como parte do plano de Deus para ajudar você a crescer na fé e a conduzi-lo a algo maravilhoso. Quando o amor não é retribuído, é difícil, mas lembre-se de que Deus tem um belo plano para você, que inclui aprender com cada relacionamento que tiver. Lemos em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ter esses sentimentos, independentemente de eles levarem a um relacionamento, faz parte do plano de Deus para você. Portanto, ao explorar esses sentimentos, lembre-se de que eles não se referem apenas ao potencial de um relacionamento futuro, mas ao seu crescimento pessoal na fé e à compreensão de como Deus ama. Agora, por que Deus permitiu que você se importasse tanto com alguém? Amar alguém não é um erro. Isso é o que torna você humano, refletindo a imagem daquele que o criou à sua própria semelhança. Não se perca na dor de amar alguém sem receber de volta. O cuidado e o amor que você tem são uma prova de sua capacidade. Quando você perceber que seus sentimentos estão lhe causando problemas, pare um momento para pensar que talvez não seja uma questão de relacionamento, mas de ter um amor que honre a Deus. Deus vê diretamente em nossos corações e entende as dificuldades diárias que enfrentamos. Você pode sentir que seu coração está despedaçado, mas não perca a esperança. Todos os dias, Deus abre novas portas de oportunidades para garantir que seus planos divinos para nós se concretizem. Sua orientação funciona como um farol de luz, especialmente em questões do coração. Ele conhece nossos desejos mais profundos e nunca considera seus planos para nós levianamente, pois somos muito queridos aos seus olhos. Deus nos abençoa com seu incrível amor para demonstrar que o amor não se trata de recebê-lo em troca. A beleza do amor dividido é que ele não exige reciprocidade, assim como Deus nos amou mesmo em nossos momentos de imperfeição. Seu amor por nós é puro e incondicional, estendendo-se tanto aos justos quanto aos injustos. Seu amor ultrapassa todo o entendimento, demonstrado por meio do sacrifício do seu Filho por nossos pecados. Em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 10 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, essa escritura é mais do que apenas palavras. É um poderoso lembrete do que o amor realmente significa e de como podemos espelhar o amor de Deus pelo mundo. Às vezes pode parecer que nosso amor não é retribuído em um mundo que se sente solidário, mas a essência do amor não está no que recebemos em troca, mas no que damos. Com isso somos desafiados a amar incondicionalmente, assim como Deus faz, sem nenhuma restrição. Isso ilustra muito bem o amor dividido que Jesus demonstrou na cruz. Deus capacita você a se importar profundamente com os outros porque o amor que Ele tem por nós é duradouro e paciente, nunca vacilante. Portanto, se você ama alguém e esse amor não é correspondido, lembre-se de que há um propósito por trás disso. O amor tem a ver com dar, sem esperar nada em troca. Nem sempre é simples, mas na busca do amor devemos nos doar livre e incondicionalmente. Por meio dessa jornada, começamos a compreender a profundidade do amor de Deus, um amor que não tem limites. Veja o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na fé cristã acredita-se que todas as coisas, mesmo as dolorosas, trazem glória a Deus. É importante entender que Deus não se deleita com seu sofrimento e sua dor,
Mas por meio dessa dor você pode se aproximar dele, confiando em sua força. Compreender o amor pode não lhe trazer conforto imediato, mas a dor o ajudará a se fortalecer. Por que Deus permite que você se importe profundamente com alguém que não o ama? Amado, pense em como deve ter sido difícil para Deus nos amar mesmo quando não o amamos de volta. Esse tipo de amor provavelmente dói, certo? No entanto, apesar de nossas falhas e de como às vezes o ignoramos, Ele ainda se importa conosco. Da mesma forma, quando você se importa profundamente com alguém que não sente o mesmo, veja isso como uma oportunidade de entender o amor duradouro de Deus por meio da paciência. Em vez de se sentir triste ou frustrado, veja como uma lição de amor incondicional, exatamente como Deus faz. Cuidar dos outros é uma ordem de Deus. Quando você ama e cuida de alguém, essa é uma maneira de trazer mudanças para a vida dessa pessoa. Por exemplo, quando você se vê cuidando de alguém e a pessoa não retribui o carinho, isso pode lhe causar dor. Você pode começar a se perguntar por que Deus permitiria que você sentisse esse tipo de dor e mágoa. Entretanto, seu amor pode ser um farol de luz na vida de alguém, atraindo-o para Deus. Lembro-me de uma história sobre um homem cristão que costumava pregar para uma senhora. Ela entregou sua vida a Cristo, e o homem sempre a aconselhava a continuar na fé. Com o passar do tempo, ele passou a pensar constantemente nela e percebeu que havia desenvolvido fortes sentimentos por ela. Quando confessou seus sentimentos a ela, ela o rejeitou inicialmente, o que lhe causou muita dor. Ele deu um passo atrás, mas seus sentimentos persistiram. Por fim, o amor e o cuidado constantes dele mudaram o coração dela, e agora eles estão juntos e felizes. Às vezes, Deus permite que desenvolvamos sentimentos por alguém porque isso pode nos levar ao casamento no futuro. Deus não nos levaria a ter sentimentos por alguém que traria destruição à nossa vida, e Ele não é o autor da confusão. Mesmo que a outra pessoa não retribua nossos sentimentos no início, nosso amor e cuidado persistentes podem, eventualmente, levá-la a mudar de opinião e a ter um relacionamento. Sempre há uma razão para tudo o que Deus faz. Entretanto, devemos avaliar as pessoas pelo que elas são antes de buscar um relacionamento. A Bíblia nos ensina a não nos juntarmos aos incrédulos, pois a justiça e a iniquidade não têm nada em comum. Um relacionamento construído com base em Deus certamente perdurará. Quando nos importamos profundamente com alguém, estamos fazendo parte do grande plano de Deus. Esse tipo de cuidado espelha o amor de Deus e nos mostra como somos capazes de demonstrar afeto profundo. Deus pode permitir que cuidemos de alguém porque o relacionamento será benéfico para ambas as partes. Aconteça o que acontecer, confie em Deus e obedeça aos seus planos, pois Ele sempre ajudará você. Se você estiver sentindo um cuidado ou afeição persistente por alguém, tenha fé que Deus tem bons planos para a sua vida. Oro para que você experimente o melhor em seus relacionamentos. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou se Deus comete erros? De jeito nenhum. Nosso Deus é o Mestre Supremo, sempre elaborando um plano para o nosso bem, especialmente quando se trata de amor. Deus enxerga o quadro geral, mesmo quando estamos olhando para os detalhes embaçados. Pense da seguinte forma: você está desejando uma bola de sorvete de baunilha cremoso. O desejo é real e você simplesmente não consegue se livrar dele. Finalmente, você cede e vai até a loja, e o momento em que segura o cone na mão é de pura felicidade. Agora, transponha esse sentimento para a sua vida amorosa. Se Deus sabe que existe alguém especial para você, Ele orquestrará as coisas para que vocês fiquem juntos. Você sente aquele friozinho na barriga? A sensação de que tudo se encaixa? Se tudo ao seu redor fala sobre estar com alguém, isso pode ser apenas Deus sussurrando: essa é a pessoa certa. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Ele quer um parceiro ou uma parceira ao seu lado que complete você perfeitamente. Seus planos são absolutamente perfeitos e especiais. Ele sempre quer o melhor para você e, por isso, fará de tudo para que isso aconteça. A história de José e Maria é bastante desafiadora, certo?
Imagine José descobrindo que Maria, com quem ele ainda não havia se casado, estava esperando um bebê. Isso poderia testar qualquer relacionamento, mas Deus tinha um plano para que eles ficassem juntos. Ele criou oportunidades para que eles ficassem sempre juntos. A história deles mostra que quando Deus quer que duas pessoas fiquem juntas, Ele as conduzirá uma à outra. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te fazer essa pergunta. Como você sabe que Deus te destinou a ficar com alguém? E como você sabe que Ele também está fazendo um esforço para te levar a essa pessoa especial? Deus está muito interessado em sua vida e quer estar envolvido em tudo o que está acontecendo com você. Ele só quer o melhor para você. Imagine estar com a pessoa que Deus escolheu. A alegria que você sente é inegável. Você pode duvidar se ela realmente é a pessoa certa, ou se sentimentos vão desaparecer, mas lembre-se de que Deus não forçará uma pessoa até você. Por quê? Porque tudo que Ele faz é bem planejado e orquestrado para que você tenha um ótimo resultado. Tudo o que você precisa fazer é confiar no processo dele e permitir que ele aperfeiçoe os planos que tem para você. Você pode estar se perguntando como saber quem Deus quer para a sua vida. Bem, vamos explorar os sinais que Deus usará para te ajudar a saber se você está com a pessoa certa e se Ele quer que vocês fiquem juntos. Quando Deus deseja que você esteja com alguém, haverá um vínculo especial que os tornará inseparáveis. Você perceberá que, por coincidência, vocês se encontram em reuniões sociais, na igreja ou quando estão até no trânsito. Às vezes, você pode desejar encontrar essa pessoa durante o seu dia. Outras vezes, Deus trabalha de maneira misteriosa para embelezar a sua vida. Isso é a obra de Deus. Ele fica satisfeito quando as pessoas que Ele quer fiquem juntas e acabem em uma união sincera. Por quê? Porque a especialidade de Deus é criar oportunidades para que as pessoas que Ele quer que fiquem juntas, fiquem, de fato, juntas. Quero que você se lembre sempre disso. Certa vez, um escritor falou sobre como antes de conhecer sua esposa, ele achava que Deus havia ordenado que a mulher com quem ele estava se casasse com ele, porque ele notou o forte amor que tinham um pelo outro e sentiu que não conseguia viver sem ela. No entanto, com o passar do tempo, eles perceberam que não eram compatíveis nas coisas que, segundo eles, trariam alegria um ao outro. O plano de Deus pode ser algo mais profundo do que esperamos. Mesmo que pareça tolo, ele é perfeitamente planejado para trazer à tona o que há de melhor em nós. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pensem como José deve ter se sentido quando o anjo lhe disse que Maria estava grávida e que ele deveria ficar com ela porque o bebê que ele carregava era o Salvador do mundo. Essa história mostra que se Deus quiser intencionalmente que duas pessoas fiquem juntas, Ele as guiará até que se unam. Além disso, quando Deus intencionalmente quer que você fique com alguém, você perceberá que a pessoa que Ele colocou diante de você compartilha da mesma fé, valores e crenças. Essas experiências farão com que vocês dois se aproximem. É importante lembrar que os relacionamentos construídos sobre o alicerce da fé podem resultar em casamentos duradouros. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Você sabe por que Deus permite que você esteja com alguém que compartilha da mesma fé que você? Ele faz isso porque sabe que estar com essa pessoa aprofundará sua fé e confiança nele. Meu amigo e minha amiga, quando dois corações que realmente foram feitos um para o outro se conectam, especialmente quando compartilham valores, a mesma fé e o mesmo chamado divino, haverá paz e harmonia. Amós capítulo 3, versículo 3 diz que duas pessoas que concordam juntas podem resolver as coisas. Saber que vocês dois estão de acordo, especialmente no que se refere à fé, trará paz e você sentirá um conforto além da sua imaginação. Lembre-se de que quando Deus quer que você esteja com alguém especial, Ele continuará mostrando sinais até que vocês fiquem juntos. A história de amor de Ruth e Boaz é fascinante. Apesar das circunstâncias difíceis que envolveram Ruth,
ela acabou ficando com a pessoa que Deus havia destinado a ela. Se Ruth tivesse perdido essa chance, ela poderia ter sentido a dor de não receber outra oportunidade de Deus. Concordo que encontrar a pessoa certa não é fácil, e é aí que entra o Espírito Santo. Na jornada de sua vida, especialmente nos relacionamentos, você deve permitir que o Espírito Santo te guie. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Lembre-se de que Deus está sempre com você, e a vontade dele é que você prospere. Ele quer que você siga a orientação do Espírito Santo, porque de outra forma talvez não tomemos as decisões corretas sobre nossos relacionamentos. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, podemos seguir a direção que Deus quer que sigamos. Sua voz é como um sussurro suave, encorajando e tranquilizando você a confiar em Deus e a não ter medo da pessoa que Ele colocou diante de você. Quando você estiver com a pessoa que Deus quer para você, sentirá uma sensação de paz que ultrapassa o entendimento humano. O Espírito Santo não é autor de confusão. Quando você estiver com a pessoa certa, terá uma comunicação e uma interação significativas que lhe garantirão que isso vem de Deus. Quando Deus realmente quer que você esteja com alguém, Ele pode usar outras pessoas que são verdadeiros cristãos para te guiar. Imagine o seguinte cenário. Você já notou que os cristãos verdadeiros que você conhece continuam apontando para uma determinada pessoa. É como se todos eles tivessem feito uma reunião secreta e concordado que essa pessoa é a certa para você. Pode parecer que eles estão se unindo contra você, certo? Mas na realidade, Deus envia vários sinais para confirmar o plano dele para você. E muitas vezes, ele trabalha por meio de verdadeiros cristãos conectados e sintonizados com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 diz: Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Deus usa essas pessoas para mostrar a você a intenção dele. Você sabe que essas pessoas não estão falando por conta própria. Isso é resultado da orientação de Deus para que você cumpra o propósito dele em sua vida. Mas deixe-me fazer uma ressalva. Não deixe com que pessoas decidam por você com quem você deve se casar. Utilize o conselho dessas pessoas apenas como uma orientação e confirme tudo com aquilo que Deus diz na Bíblia e com as orações e a busca que você faz através do Espírito Santo. Tendo dito isso, quero incentivá-lo a encontrar alegria no fato de que Deus está guiando você para o parceiro certo. Muitas pessoas já sofreram desgostos em relacionamentos, o que as levou a perder a esperança de encontrar a pessoa certa. Isso acontece quando elas confiam apenas em seu próprio julgamento em vez de deixar que Deus as guie. É essencial que você entenda que nossos caminhos podem ser diferentes do plano de Deus. Por exemplo, você pode acreditar que a pessoa com quem está é a pessoa certa para você devido ao amor que compartilham. No entanto, se esse amor se desfizer, deixando você sem esperança, pode ser porque Deus não estava guiando o caminho. Confiar na orientação de Deus pode levar você a uma jornada de relacionamento mais satisfatória. Meu amigo e minha amiga, quando Deus quiser que vocês dois fiquem juntos, a história de amor que Ele revelar será realmente única. É fundamental que você siga a orientação de Deus, mesmo que isso signifique buscar a confirmação de outros fiéis, sonhos ou visões. Quero que você aceite tudo com a mente aberta. Esses sinais podem orientar você a tomar decisões certas. Incentivo você a se conectar com Deus por meio da oração. A oração constante permitirá que Deus guie você. Peça a sabedoria e a paciência para aguardar o momento certo. Abrace esse período de esperança como uma oportunidade de fortalecer a sua fé e confiar que a pessoa que Deus destinou a você trará a realização à sua vida e ao seu destino no momento certo. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nos relacionamentos, há momentos em que seu parceiro pode se afastar, fazendo com que você se sinta abandonado e com o coração partido.
Isso pode acontecer por vários motivos, e muitas vezes não se trata do que você fez de errado. Em vez disso, é essencial considerar se o seu parceiro é a pessoa que Deus destinou a você. Se for, ele voltará para você porque os planos de Deus são infalíveis. Lembre-se, a Bíblia diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Mesmo que seu parceiro vá embora, mantenha sua fé em Cristo. Ele foi feito para você e seu retorno é certo porque faz parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. Reflita sobre essa verdade. Seu cônjuge é a sua outra metade, aquela que Deus conectou intrinsecamente a você. A vida sem seu verdadeiro parceiro pode parecer uma luta, uma série de momentos incompletos. Ele pode tentar viver sem você, mas sua vida não terá a verdadeira alegria e satisfação. Sem você, ele sentirá o vazio e a sensação de estar desacompanhado. É natural que você se sinta triste ao enfrentar desafios no relacionamento, mas não deixe que o desespero tome conta de você. Entenda que Deus está sempre com você, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele é o seu companheiro constante e fonte de força. Quando o seu relacionamento parecer estar desmoronando, lembre-se de recorrer a Deus para obter incentivo. Assim como Davi fez em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, quando tudo lhe foi tirado, ele buscou a orientação de Deus. Deus lhe disse para buscar e recuperar o que estava perdido. Da mesma forma, encoraje-se no Senhor e confie que Ele ajudará você a restaurar seu relacionamento. Se o coração de seu cônjuge se desviou, confie que Deus, que guarda todos os corações, pode guiar o dele de volta para você. Um relacionamento construído sobre o alicerce de Cristo é resistente. Mesmo que seu cônjuge vá embora, Deus pode trazê-lo de volta por causa do forte vínculo espiritual que vocês compartilham. Esse alicerce em Cristo torna o relacionamento de vocês inquebrável. É fundamental que você mantenha sua fé forte e inabalável. Mantenha-se firme em suas crenças, mesmo quando amigos ou familiares tentarem influenciar você. Confie na capacidade de Deus de trazer seu parceiro de volta para você. Para Ele, nada é impossível. Ele cura os doentes, provê abundantemente e pode amolecer até os corações mais duros. A Bíblia ensina que o coração de uma pessoa está nas mãos de Deus e Ele o direciona para onde quiser. Deus pode fazer com que até o coração mais teimoso se volte para a sua vontade. Não se esqueça de que o relacionamento de vocês está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de consertar o que está quebrado e de trazer de volta o que parece perdido. Permaneça fiel. Confie no tempo dele e acredite que seu parceiro voltará para você, trazendo consigo um sentimento renovado de amor e compromisso, fundamentado na fé que une vocês dois. Pare de remoer o passado e de se preocupar com o que deu errado em seu relacionamento. É essencial que você siga em frente. Muitas vezes, as pessoas sofrem emocionalmente porque permanecem presas aos erros do passado, incapazes de perdoar a si mesmas. Essa autocondenação é um fardo pesado que as impede de ver o lado bom de alguém depois de um desgosto amoroso. Viver com os erros do passado drena sua energia e rouba de você a paz. O que Deus deseja, mais do que atribuir culpa, é a restauração. Compreender o coração de Deus é fundamental. Não basta conhecer seu poder. Conhecer sua natureza amorosa ajuda você a se alinhar com a vontade dele para a sua vida. Muitos buscam algo novo, mas a Bíblia nos mostra que Deus geralmente restaura o que já existe antes de criar algo novo. Nem todo mundo está destinado a ficar com você. Tenha isso em mente quando você se sentir desanimado em relação a um relacionamento. Algumas pessoas não entenderão ou não apoiarão a visão e a vida que Deus deu a você. Quando Deus trouxer alguém para a sua vida e o relacionamento vacilar, seja por falta de sabedoria ou por ataque espiritual, saiba que Deus ainda pode trabalhar nos bastidores para restaurá-lo. Confie no tempo de Deus e em seu processo. Mesmo quando parece impossível,
Ele pode transformar corações e situações. Seu papel é permanecer fiel e manter seu coração aberto à orientação dele. Abrace seu poder de restauração e deixe o passado de lado. Siga em frente com confiança, sabendo que Deus está trabalhando para trazer cura e reconciliação aos seus relacionamentos. Compreender o poder de Deus para curar e restaurar relacionamentos é algo com que muitos lutam atualmente. É fácil perder a esperança quando alguém com quem você se importa vai embora, mas Deus tem o poder de trazê-lo de volta. Ele pode consertar o que parece não ter conserto. Coloque sua fé nele, pois ele é o maior restaurador. A jornada à frente para vocês dois ainda está cheia de possibilidades. Se você ama profundamente essa pessoa, confie que Deus pode trabalhar no coração dela e guiá-la de volta para você. Você pode estar se perguntando, como posso começar? O primeiro passo é acreditar que Deus pode mudar a situação. Quando você tem fé que Deus trará seu parceiro de volta, você precisa permanecer em oração. Se o seu parceiro foi embora ou está apenas emocionalmente distante e vocês estão constantemente em conflito, a oração pode ser a sua salvação. Fale com Deus sobre seu relacionamento e Ele agirá de forma milagrosa. Todo relacionamento forte precisa de uma terceira presença, que é Deus. Quando estão apenas vocês dois, os problemas podem parecer esmagadores, esgotando a força um do outro. Convidar Deus para o relacionamento de vocês proporciona uma fonte de força e estabilidade. Em momentos de confusão ou problemas em seu relacionamento, volte-se para Deus. Não fuja da presença dele quando as coisas ficarem difíceis. Busque sua orientação e apoio quando o comportamento de seu parceiro se tornar difícil de entender. A Bíblia nos diz que Deus conhece nossas lutas e está sempre pronto para ajudar a transformar a amargura em doçura. Muitas vezes, o problema é que confiamos demais em nossos esforços. Tentar forçar seu parceiro a mudar com sua própria força pode, na verdade, impedir a ajuda de Deus. Essa tentativa de controlar as coisas pode levar à frustração e ao conflito. Em vez disso, confie na capacidade de Deus de restaurar. Somente Deus tem o poder de mudar corações. É por isso que Ele é o conhecido como o Pai dos corações. Quando você tenta reconquistar a afeição de seu parceiro por meio de seus próprios esforços, está entrando no território de Deus, o que leva à frustração. Em vez disso, confie seu relacionamento a Deus por meio da oração. O Espírito Santo pode trabalhar em seu parceiro, reacendendo o amor e a compreensão entre vocês. Quando o fardo é tão pesado que você recorre a Deus em busca de ajuda. Deus realmente não pode usar uma pessoa até que ela esteja quebrada e precise de um Salvador. Deus sabe como chamar nossa atenção e às vezes isso requer um momento difícil. Compreender a natureza espiritual da vida é fundamental. A vida não é apenas uma série de eventos físicos, mas é profundamente espiritual. Quando você compreende isso, aprende a enfrentar os desafios da vida por meios espirituais. Em seu relacionamento, quando as coisas não estão indo bem, é importante que você lute essas batalhas de joelhos em oração. O poder de influência de Deus é incomparável. A Bíblia fala de como Deus moveu o rei Ciro, um não crente, a apoiar a reconstrução do seu templo. Se Deus pode mover alguém que nem mesmo o segue, quanto mais Ele pode trabalhar no coração de seu parceiro. Ele pode abrandar o coração dele e guiá-lo de volta para você. A oração é uma ferramenta poderosa porque transcende as limitações de tempo e espaço. Embora as lágrimas e a tristeza possam expressar sua dor, elas não trazem mudanças. A oração, sim. Em vez de se lamentar por um relacionamento rompido, busque a intervenção de Deus. Ore sinceramente por seu parceiro, pedindo a Deus que volte o coração dele para você. Deus, que pode mudar o coração de reis e governantes, certamente pode trazer cura e restauração para o seu relacionamento. Confie nele e você descobrirá que ele pode realizar uma transformação que os esforços humanos por si só não podem alcançar. Quando você confia em Deus e coloca seu relacionamento nas mãos dele, está permitindo que o divino trabalhe ao seu favor.
A oração não é um ato passivo, é um envolvimento ativo com o reino espiritual. É convidar Deus para assumir o controle e trabalhar de maneiras que estão além da capacidade humana. Por meio da oração persistente e sincera, você pode experimentar a restauração milagrosa do seu relacionamento. Como você sabe que seu coração está correto com Deus? Comece refletindo sobre a palavra de Deus e sua consciência, que é guiada pelo Espírito Santo. Você confessa seus pecados? Você busca o perdão de Deus? Você se esforça para agradá-lo em tudo o que faz? Você está ansioso para compartilhar a sua fé? Você se afastou de comportamentos pecaminosos do passado? Mais importante ainda, você entregou o controle de sua vida a Deus, permitindo que Ele o guie e reine supremo em seu coração? Esses são indicadores essenciais de que você está alinhado com Deus. Aceite a palavra de Deus. Isso é fundamental. Se Ele promete perdoar aqueles que confessam seus pecados, e Ele o faz, devemos viver de acordo com essa verdade. Devemos agir como se estivéssemos perdoados e sermos profundamente gratos por isso. A dúvida é desencorajada por Deus. A confiança é vital em nosso relacionamento com Ele. Deus é bom. Ele deseja que você pertença a Ele de forma única. Ele se esforçou muito para oferecer a você essa oportunidade. Então peça a Ele que o ajude. Entregue toda a sua vida a Ele e dependa dele para obter a orientação e apoio. Lembre-se de que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor que a verdadeira mudança acontece. Tenha fé, ore com sinceridade e veja como Deus voltará o coração do seu parceiro para você, restaurando o seu relacionamento de uma forma que só Ele pode fazer. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você acha que é possível amar alguém mais de uma vez? Eis o que não se percebe no amor e nos relacionamentos em geral. O amor é algo que você carrega para sempre. Quando você ama alguém, ele sempre fica com você e você carregará uma parte dele mesmo após o término do relacionamento. Somos um mosaico de todas as pessoas que já amamos, mesmo que por um instante. Amar alguém é compartilhar uma parte de quem você é, e essa parte ainda é sua, independentemente do que aconteça com o relacionamento. Você não pode deixar de amar alguém. O amor permanece, apenas sua magnitude varia. Com isso, um relacionamento fracassado não significa necessariamente que o vínculo entre você e essa pessoa acabou. Isso não significa que ela será exilada nos próximos capítulos de sua vida, especialmente quando Deus ainda deseja usar essa pessoa como um instrumento. Vemos em Tiago capítulo 1, versículo 4, que diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pense em como seu relacionamento terminou. Você o consideraria um término completo e minucioso? Ou é um término que não deu satisfação a vocês dois? Isso é crucial porque toda orquestra que Deus conduz tem como objetivo um resultado completo e nutritivo. Mas se esse não for o caso no seu relacionamento, é provável que a sua conexão com essa pessoa ainda não tenha chegado ao fim. Talvez Deus esteja testando você e o relacionamento fracassado seja apenas um contratempo para você perseverar. Não há necessidade de ser cético. A incongruência acontece, mas isso não deve deixar você desanimado. Pense nisso como quando você ouve uma música nova. Às vezes você não vai gostar dela na primeira vez que a ouvir, mas quando a ouve pela segunda vez, você acaba adorando-a. Da mesma forma, o fato de um relacionamento ter fracassado não significa que ele não dará certo permanentemente. Como foi dito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ser tímido se refere à falta de coragem, à falta de força de vontade para fazer algo fora de sua zona de conforto. Essa não é uma qualidade que Deus quer ver em você após uma tentativa mal-sucedida de algo que poderia ser ótimo,
como um relacionamento com a pessoa certa. O que Deus quer ver é como você mantém a mente aberta à supervisão dele, apesar das adversidades. Ele quer que você possua o tipo de força, amor e autodisciplina que o ajudará a perceber e navegar por essas 3 coisas que acontecerão quando Deus estiver direcionando você para alguém do seu passado. A primeira é quando você é colocado em situações em que seus caminhos inevitavelmente se cruzam. Você já teve uma sensação estranha em relação a algo que parece normal? Você se pergunta se isso é mera coincidência ou se Deus está tentando lhe dizer algo. Esse é exatamente o tipo de pergunta que o intriga quando você começa a notar um aumento de encontros com essa pessoa. Podem até ser momentos que levam você a pensar sobre ela e não um encontro literal. Pode ser algo tão casual como, de repente, estar cercado de coisas que o lembrem dela. Ou também pode aparecer como uma tentativa óbvia dessa pessoa de entrar em contato com você. Isso é exatamente confuso depois de um rompimento, pois a estratégia padrão é evitar a pessoa, até mesmo a simples possibilidade de encontrá-la. Mas de alguma forma, se Deus estiver agindo, Ele encontrará uma maneira de vocês dois se notarem de uma forma ou de outra. Provérbios, capítulo 20, versículo 24, nos diz: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O ambiente em que você está, os sinais que você percebe e as circunstâncias das quais participa são todos orquestrados por Deus. Agora, se essa pessoa está sendo inesperadamente trazida de volta à cena, mesmo que você não tenha a menor ideia do motivo, você precisa confiar que tudo isso está sob a direção de Deus. Lembre-se de que quando Deus quer que algo aconteça, Ele é persistente. Isso pode incluir o fato de Ele cutucar você repetidamente para que se envolva em situações com essa pessoa. Pense em Jonas. Não importa quantas vezes Jonas tenha tentado escapar da tarefa de ir à cidade de Nínive, Deus permaneceu persistente em manter Jonas em sua presença. Da mesma forma, quando você perceber que sua conexão com essa pessoa está lentamente sendo reacendida das maneiras mais inesperadas, talvez tenha que considerar que Deus está tocando o coração dessa pessoa porque ela foi feita para ficar. Se Deus está voltando o coração dela para você, então acredite que Ele também está preparando você para esse momento. O que nos leva ao segundo sinal. É quando Deus lhe mostra que você e essa pessoa mudaram muito desde que se separaram. Quando Deus introduz você em um território desconhecido, Ele o equipará com uma nova perspectiva. Algumas pessoas nunca olham para trás, e isso por si só é um problema. Às vezes, precisamos ser corajosos o suficiente para refletir sobre o nosso passado, para podermos ver objetivamente o que há para aprender. Você obtém novas percepções que o farão pensar: então foi aí que tudo deu errado. E então, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que não cometerá o mesmo erro 2 vezes. À medida que Deus o prepara para alguém que Ele quer que volte para você, o Senhor restaurará em você um coração tranquilo, perspicaz e perdoador que permitirá que você reflita profundamente sobre seu relacionamento anterior com essa pessoa. Nesse período você terá a sabedoria para analisar se vale a pena tentar novamente a faísca que voltou entre vocês dois. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, podemos ver: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você deve ponderar se você e essa pessoa cresceram na graça do Senhor durante o tempo em que estiveram separados, pois essa é a chave para uma segunda chance bem-sucedida. Deus não se incomodará em trazer essa pessoa de volta à sua vida se Ele souber que vocês dois são os mesmos de antes. Ele garantirá que vocês dois evoluíram para versões melhores de si mesmos e que essas versões são perfeitamente compatíveis. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, menciona que: Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O relacionamento pode ter deixado você abalado por um bom tempo, mas certamente Deus ajudou vocês dois a se curarem e se fortalecerem como indivíduos. Qual é o sentido de você voltar para uma antiga paixão quando nada mudou, certo?
Pense sobre essa pessoa e responda a esta pergunta: o retorno dela à minha vida será uma contribuição significativa? O livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. As pessoas vêm e vão, e sinceramente algumas voltam. Elas implorariam por um espaço em sua vida, mas nem todas merecem, e é por isso que você deve discernir se essa pessoa mudou para melhor e se é digna de outra chance. Você precisa deixar que o Espírito Santo o guie nesse processo. Você saberá que é Deus quem está trazendo essa pessoa para perto de você pela segunda vez, se perceber que tem o poder de refletir sobre o seu passado com ela e aprender com o que aconteceu entre vocês dois. O último sinal é incrível, mas você precisa ser o mais objetivo possível. É quando parece que o destino está perseguindo vocês dois. Sejamos honestos. Não nos é estranha a dificuldade de seguir em frente. Todos nós sabemos que é difícil lidar com um relacionamento fracassado, sabendo que você depositou toda a sua esperança, amor e trabalho duro em alguém. Aqui está o desafio. Quando você está envolto por esses sentimentos pesados, pode ser difícil distinguir se Deus quer essa pessoa de volta em sua vida ou se é apenas você que se recusa a aceitar que vocês não foram feitos para ficar juntos. A segunda é perigosa porque o diabo levará você a interpretar mal os sinais. Você pode pensar que Deus quer que você volte com essa pessoa, quando na verdade Deus quer o contrário. Como foi dito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você é livre para receber quem quer que seja de volta em sua vida, mas não é isso que Ele quer para você neste momento. É exatamente por isso que o terceiro sinal é sólido como uma rocha. Você saberá que Deus quer que essa pessoa volte para você quando parecer que o destino está fazendo o trabalho, não você ou essa pessoa. O que quero dizer com isso é que as coisas simplesmente se encaixam. Você não está se esforçando muito, e essa pessoa não está desesperadamente conquistando você de volta, mas de alguma forma vocês dois se atraem, como um imã natural. Essa é a maior diferença. Se tudo isso for alimentado pelo desejo, essa pessoa irá atrás de você com desespero, do tipo que faz você se sentir desconfortável. Mas quando é a mão de Deus que gentilmente volta o coração dela para você, tudo parece ser suave e fácil. Não parecerá que essa pessoa está voltando porque não consegue viver sem você. Mas, em vez disso, você sentirá a sinceridade dela em querer tentar novamente porque Deus a está guiando nessa direção. Não tenha medo de ter essa conversa honesta com ela. Se o nosso gracioso Deus pode nos dar chances duplas, triplas, infinitas, qual é a sua desculpa para negar a você e a essa pessoa uma chance de ter um relacionamento bem-sucedido e mais maduro? Há uma coisa que você precisa saber sobre dar segundas chances. Você pode acertar ou errar. Não há garantia de que não terá um resultado melhor, mas mesmo assim damos uma chance, porque esse é o tipo de generosidade que Deus nos ensinou. Reflita em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se ainda restar um pingo de amor em seu coração por essa pessoa, que você sabe que é incrível e que cresceu, prepare-se para dá-lo a ela com alegria. Esse pode ser o momento perfeito de Deus para vocês dois. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.